Legal. Vamos lá. Todos que estão aqui sabem das Ordens do Amor de Bert Hellinger? Eu acredito que sim. A Elia já esteve num workshop, Marcelina, quem está chegando, né? Todos já sabem. Então, hoje, eu até esqueci de colocar no slide. Mas vamos lá conversar. Eu estou feliz com vocês, mas para mim também é um período onde eu fico um pouco mais introvertida, né? Até mesmo porque também faz 34 anos que meu pai faleceu, e de vez em quando bate uma saudade. Pega a gente da esquina, né? Pega a gente da esquina ali. Bate. Opa! Que tá batendo em quem aí? Tá querendo bater em mim? Fecha o microfone, por favor. Então, né, esse é um slide até que eu uso no curso, né? A morte nada mais é que a morte dos organismos. A vida não morre, né? Esse é um filósofo francês, diz, né? A vida ela não morre. Como que a constelação explica isso, né? Que a vida, a nossa vida que está em nós, ela vem de muito longe. Ela vem de todos os outros que viveram antes de nós. Eu faço uma analogia como se a vida fosse um cordão dourado que vai permeando e passando por todos que vieram antes de nós. Mesmo aquele que viveu um pouquinho, mesmo aquele que morreu cedo, né? Essa vida e entrelaçando com outras vidas, né? A vida de outras famílias, de outras pessoas, e vai recheando de expertises, de sabedoria, de fortaleza, de fraquezas, de experiências a serem desenvolvidas. Enquanto há vida, né? Enquanto existe vida, existe algo ainda a ser feito, né? Nós vamos falar disso. Então, enquanto tiver um organismo, né? E esse organismo no sistema familiar somos nós que nascemos depois. Então, quando nasce alguém numa família, ali dá a vida. Né? Se todas as pessoas de uma geração não tiver mais filhos, aí a gente pode dizer que naquela família não existe mais vida, né? Mas enquanto nasce alguém, a vida está presente e ela está ali representando todos os outros que viveram para que aquela vida estivesse ali. Né? Eu lembrei agora de uma pessoa que ela falou, nossa, eu tenho 45 anos, minha irmã tem 40, outro tem tantos anos, e nós não temos filhos, meus primos não têm filhos, né? E ela sempre sonhava muito com um bebê que precisava ser olhado. E por isso nós facilitamos uma constelação, e 4 meses depois ela disse que a irmã dela estava grávida. Olha! Então, ela ficou muito feliz e a família toda ficou muito feliz, porque ali estava a esperança da vida daquela família continuar, de toda uma geração, né, de famílias. Então, dizem que ser mãe é muito bom, mas que ser avó é melhor ainda, não é? É uma beleza. Eu não sou avó ainda. Porque está vendo, né, as gerações seguirem, está vendo tudo seguir, né? Vamos lá falar um pouquinho das fases do luto de Elizabeth Kubler-Ross, que hoje as doutoras do LEM falam que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para seguir isso, não precisa levar ao pé da letra, mas é algo que acontece, né, diante de toda notícia ruim. Tem os lutos simbólicos e tem os lutos, né, por morte mesmo de alguém que a gente perdeu. Elizabeth Kubler-Ross, desde os anos 80, ela conviveu com pessoas da época onde anunciaram a AIDS, né? Ela conviveu muito, então ela foi percebendo não só de conviver com os pacientes ali, mas com os pacientes também terminais em UTIs, que sempre, quando a pessoa recebe uma notícia, ela pode permear nessas ondas, né? Nessas fases do luto. E desde quando se dava uma notícia, olha, seu filho tem um probleminha, né, vai precisar tomar uma série de cuidados, ou seu filho é surdo, ou ele é cego. Então, tem ali o luto pelo aquele filho ideal que eles gostariam que tivesse. Né? Então, é natural que a gente tenha uma dessas, ou uma delas, ou a gente para numa dessas fases, fica ali por muito tempo, ou a gente vai até uma fase e volta. Então, não tem uma direção
e um tempo definido, né? Um luto, ele pode, dependendo, o luto existe pelo apego que a gente tem. Se a gente tem um apego afetivo pela pessoa, né? Isso, o luto pode. Antes a gente falava um ano é natural, não. O luto pode depende de filho para mãe, se é de, né, da criança que fica órfã a vida inteira porque perderam seus pais. Então é uma dor que pode estar ali presente por muito tempo na vida, né? Ela pode diminuir, minimizar, mas ela pode voltar. Então, o que é natural muitas vezes, né? Vou fechar aqui para olhar vocês. O que é natural muitas vezes? A primeira fase do luto geralmente é a negação. Vamos pegar um exemplo simbólico, um luto simbólico. Alguém aqui já perdeu o celular? Já perdeu todas aquelas fotos no celular que só tinha ali? Hoje não, hoje tem nuvem, hoje tem várias outras coisas, mas naquele tempo que a foto só ficava ali, ou no computador, e aí se perdia tudo. Qual que é a primeira coisa que a gente fala quando a gente perde algo? A gente fala, não acredito. Não, é mentira. Né? Quando a gente recebe uma notícia ruim assim, não é mentira. Né? Então, às vezes, a gente fica nessa fase da negação. A criança perdeu o brinquedo, caiu do carro lá o brinquedo na estrada e não deu para pegar. Né? Então, a criança ela fica olhando para aquela cena. Né? Eu lembro da cena de um filme A Procura da Felicidade, que o menino perde o Homem-Aranha, né, no meio do caminho, e não pode ter mais aquele Homem-Aranha. Então, aquela dor, aquele luto, vai chorar, soluçando, né? O celular a gente vai ficar procurando, vai ficar negando, vai ficar falando, não, eu deixei aqui, não, eu vou achar, né? E às vezes, quando é a notícia da morte de alguém, a primeira coisa também é negar. Né? É natural isso, a gente querer negar, não acreditar. E depois de negar, a gente pode ir para uma fase de raiva. Né? Geralmente, onde tem uma raiva, ela traz junto uma culpa. Ou eu culpo alguém, ou eu me culpo diante de uma raiva, de um luto. Né? Então, às vezes perdi o celular. Viu? Viu, Carol? Você estava conversando comigo, me distraiu, por isso que eu perdi o celular. Se você não estivesse falando comigo, eu não ia perder o celular, não é? Ou eu falo assim, puxa, se eu tivesse feito antes, se eu tivesse percebido que fulano estava doente, eu teria levado ao médico antes. Aí eu me culpo, né? Ou às vezes vou pensar assim, ou às vezes uma notícia de traição. Né? Uma amiga fala, olha, eu vi seu marido, você está escondida em casa na pandemia, seu marido estava lá na gandaia, lá. Aí primeiro ela vai negar, vai achar que a amiga é fofoqueira, que é mentira, que está querendo o marido dela. E depois ela vai começar a sentir raiva, né? E vai querer culpar alguém, falar, é aquela sirigaita lá, né? Fulano, né? É a mãe dele, a gente vai arrumar um pretexto, a gente vai precisar, isso é natural do ser humano, quando tem uma mudança drástica, da gente querer culpar alguém. Geralmente, quando a pessoa fica doente, aquela que leva ao médico, né, que leva a pessoa ao médico, geralmente essa pessoa que leva ao médico, que depois vai cuidar dela, vai acompanhá-la nos exames, talvez ela vai ser a pessoa mais próxima e talvez que será mais acusada. Está gostando de me ver aqui? Falando, né? Porque você me trouxe aqui, né? Eu estava bem, depois que você me trouxe ao médico, eu fiquei doente, né? Então, né? E é muito natural as pessoas que ficam doentes culpar os cuidadores mais próximos. Porque a raiva, gente, é um sentimento. A gente leva para dentro a raiva. A gente fica triste, a gente leva para dentro o sentimento de tristeza. A gente fica quietinho, fica silencioso, não quer que ninguém toque no assunto. Mas a raiva não. Vê as crianças quando elas estão com raiva, elas chutam, brigam, arranham, né, cospem. Nós adultos, a gente não chega a fazer isso, mas essa necessidade de ofender, de compartilhar essa raiva, ela é muito impulsiva, ela é muito necessária. E geralmente a raiva a gente não vai jorrar, ela compartilhar com o outro, falando, ai, meu querido, eu estou com raiva hoje, me desculpa. A gente não vai fazer isso. A gente vai agredir, né? Com palavras, geralmente, nós, na vida adulta.
Ok, tudo bem aí? A segunda fase. Quem trabalha em escola, gente, é muito natural que quando os pais vêm, a gente dá uma notícia para os pais, dos seus filhos, e ela fala, nossa, o ano passado com a outra professora não era assim, é só com você. Né? Ou de receber um bilhetinho e a mãe vir com 7 pedras na mão querendo apedrejar os professores, quem deu a notícia. Né? Estava tudo bem, agora eu vou ter de levar meu filho no oftalmo. Né? Ele enxerga bem, como que você me dá essa notícia ruim? Né? Então, isso é muito natural. Mas a gente. Por que eu gosto de falar dessas fases do luto? Porque a gente vai tomando consciência qual fase a gente está. E a gente vai podendo cuidar da gente nessas fases ou permitir. Né? É muito natural poder permitir cada fase. Eu sempre gosto, depois a gente vai discutir um pouquinho, a gente pode sentir muita raiva, mas tomar um cuidado para que não se prejudique tanto. Né? E a gente pode perguntar quanto tempo eu quero ficar neste luto simbólico, ou né? Eu também posso ir cuidando de mim durante o luto. Aí passa-se o luto, passa a negação, passa-se a raiva um pouco, e aí a gente vai tentar barganhar, né? Por exemplo, eu recebi a notícia que eu fiquei diabética. Eu falo, nossa, será que se eu for correr, será que se eu for fazer exercício, será que se eu fizer um regime, a diabetes vai embora para nunca mais? Alguns médicos falam, uma vez diabético, a vida inteira diabético. Pode cuidar, né? Sempre vai precisar cuidar, mas não vai mais sair dali, né? A doutora Elizabeth Kubler-Ross falava com as pessoas que eram diagnosticadas com AIDS, né? Elas falaram, poxa, eu vou parar de fazer sexo agora, vou fazer algo, né? Eu vou deixar de ter essa doença? Não, não vai deixar. Então, não adianta mais barganhar. A doutora Elizabeth Kubler-Ross conta, né, nos seus livros, A Roda da Vida, que era a fase das pessoas que elas gastavam muito dinheiro, que elas tentavam sair, tentavam fazer negociações, é a fase onde as pessoas vão buscar todo quanto é tipo de cura, vai gastar todo o dinheiro, vai entrar na falência, né, para poder encontrar um meio ali. É a fase que a esposa ou o marido, né, que sabe que o cônjuge está traindo, que já não quer mais, já está lá no outro relacionamento, sai, se maqueia, se arruma para poder ir lá para as festas e sair na rede social toda bonita, toda alegre, né? Em volta de muitos amigos. Quem sabe ele volta para mim se ele me vê bonita e alegre assim, me divertindo. Eu vivo muito bem sem ele, né? Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Tá? Ah, Deise. Então é uma fase que a gente, por exemplo, se a gente perdeu alguém, a gente começa a rezar para ver se sonha, a gente começa a querer. Se eu for viajar, fazer aquela viagem que a gente tinha planejado, será que eu encontro ele lá? Né? E assim, por mais que nós somos adultos, a gente tem essa fantasia, né? A gente tem esse desejo. E às vezes encontra alguém parecido. Né? Já vi pessoas falando, nossa, eu parei um rapaz porque ele parecia com o meu filho. Eu falei, posso te dar um abraço? Né? A pessoa falou, posso te dar um abraço para eu poder tentar sentir esse filho? Assim, quando eu ouvi essa história, eu falei, que grandeza dessa mulher de ter conseguido parar e falar e poder se dar, né, esse abraço. Porque às vezes a gente só olha, a gente só chora, a gente fica mais na fantasia, né? Então, é um momento que a gente ainda está, a gente não se conformou ainda. Eu não quero que isso seja uma verdade. É como se misturasse ali a negação, a barganha. E aí depois vem a fase da tristeza profunda. Se chama depressão, mas não uma depressão medicamentosa, uma depressão natural. É aquela, eu desisto, né? Eu desisto, não adianta barganhar, não adianta negar, não adianta brigar comigo, nem com ninguém, não adianta culpar, aconteceu. Perdi o celular mesmo, a criança perdeu o brinquedo, o esposo já foi embora, a pessoa morreu, ou estou doente mesmo, né? Já gastei todos os meus argumentos, todas as coisas que eu podia, e agora eu fico triste. Né? Elizabeth Kubler-Ross falava que esse era o momento bom de se conversar com os pacientes, que era a hora que eles falavam a verdade. Né? Eu não fiz isso ainda na vida,
gostaria de fazer, gostaria de me reconciliar com fulano, com ciclano, né? Não tenho mais a pessoa, quem é que pode me ajudar nesse sentido? Quem é que pode me ajudar a acalentar essa dor que eu tenho? É um amigo, é uma filha, é um profissional? Quem é que pode me ajudar a suportar isso aqui? Né? Porque é verdade, não é mentira, não adianta eu negar mais, né? E depois de um tempo, porque é necessário às vezes ficar nesse lugar, e é a hora que nós que estamos em torno dessas pessoas, ao invés de a gente falar, vai passar, tá tudo bem, você não vai, mas vai dar um jeito, vai sair uma vacina, vai não sei o quê, é da gente parar e ouvir. Né? Tem uma parte do livro de Jó que eu acho muito bonito, né? Que quando Jó lá da Bíblia, né? Perdeu tudo, não tinha mais filho, não tinha mais bens, não tinha mais. Os amigos chegaram e sentaram ao lado dele e ficaram 3 dias em silêncio ao lado dele, suportando a dor dele, sem tentar acalentar, sem tentar mentir, sem tentar banalizar, sem tentar, né, minimizar aquela dor. Ela é real e ela precisa ser sentida. E às vezes nós, na correria do dia a dia, a gente não permite que isso seja sentido. Não permite, a gente não aguenta a tristeza do outro porque lembra da nossa tristeza, ou a gente quer tirar a dor do outro de qualquer jeito, né? As doutoras do Laboratório de Estudos sobre a Morte do LEI, na USP, elas falam que chorar junto é uma das melhores formas de suportar uma dor, porque às vezes a gente fica dentro de casa, eu sei que eu vivi isso, né? Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos, eu chorava escondido, chegava minha mãe, eu enxugava lágrima, chegava uma criança, enxugava lágrima. Não, se a gente chorar tudo junto, um dá a força para o outro, né? A gente está chorando uma dor legítima, nós não estamos chorando uma dor falsa. E chorar junto do outro não vai aumentar a dor do outro, ao contrário, vai mostrar que somos humanos também. Né? Eu tinha uma época que meu filho pequenininho falava assim, mãe, você não chora? Você não chora? Nunca te vi chorando. Né? Então, isso tira a dignidade de quem chora muitas vezes. Fala, não, a mãe chora, né? Eu choro, eu posso chorar. Né? Então, não é para chorar escondido, é para chorar junto. Vamos chorar junto. Né? É hora de tristeza. Então, poder viver essa dor nessa fase pode contribuir. Eu brinco, né, que no fundo de todo poço tem uma alavanca. Que quando a gente está à vontade no nosso tempo, dentro do tempo de cada um, a gente vai lá e põe o pé na alavanca e ela levanta a gente lá para o alto novamente. Aí é quando a gente chega na última fase, que é a fase da aceitação. Aconteceu mesmo, né? Puxa, fiquei diabética mesmo, vou ter de tomar um cuidado, vou ter de parar de comer açúcar, né? Perdi meu celular mesmo, e agora? Quem pode me ajudar? Ou vou ter de ver preço de outro, né? Me precaver para isso, ou eu vou, né? O brinquedo da criança sumiu mesmo, então eu vou ver se tem outro, o animalzinho de estimação dela morreu mesmo, né? Ela ficou triste. Permitir às crianças e falar a verdade para as crianças, gente, é muito digno. Às vezes a gente quer esconder das crianças, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com saúde emocional direto com os professores, né, muitos professores, os pais falavam, né, morreu o peixinho, eu fui lá, comprei outro, e a criança falava, mas esse não é o fulano, ele está diferente, ele não faz a mesma coisa que o outro fazia. Então, é como se falasse, eles sabem, tem alguma coisa estranha aqui, né? Às vezes morre alguém que eles amam, a vovó, bisavó, né, alguém, e escondem as crianças, não proíbem, não falam nada, né? Como se falassem para elas, vocês não são capazes de lidar com isso, por isso a gente esconde. E ao contrário, né? Se for bem explicado, se for falado ludicamente com a criança, porque dependendo da idade da criança, ela não entende, né? Até 4 anos ela só entende o sentido, ela não entende o sentido abstrato, né, figurado. Ela não entende. Fala, seu pai é um burro, ela vai imaginar o pai um burro. Sua mãe é uma vaca, ela vai imaginar o rosto da mãe e a vaca. E se falar morreu, ela não vai entender, né?
Então, existem formas lúdicas de explicar para as crianças, né, Cristina? A gente colocava uma mão dentro de uma luva para poder explicar para as crianças, ou dentro de uma marionete, né? Mexia, e quando tira a mão de dentro da luva, né, a gente pergunta para as crianças: o que aconteceu? Ah, as crianças foram marionete, morreu. Ah, tirou a mão de dentro e parou. Falei, isso, quando a vida sai do corpo de uma pessoa, não mexe mais sozinho, não sente dor, não abre os olhos, não sente frio, não sente amor, não sente tristeza, né? Então a gente vai explicando para a criança isso. Por isso a gente guarda o corpo daquela pessoa que a gente ama num lugar onde a gente de vez em quando pode ir lá visitar, se caso sentir saudades, que é algo concreto para a criança, né? E mesmo assim elas têm muitas teorias que a gente nem imagina, muita imaginação, né? Eu lembro de uma professora que tinha um filho de 5 anos e ela falou assim: olha, o amigo da mamãe morreu, o corpo dele vai chegar lá, eu não quero te levar porque vai ter muita gente chorando, não sei o que lá, o corpo. Aí a criança falou: tá bom, mãe, eu já entendi, o corpo dela vai estar lá, mas e a cabeça? Vai estar onde? Então, as crianças não, a gente não imagina o que passa na cabeça de uma criança em termos nesse sentido. Então, é muito bom a gente poder falar tal lugar, né? Vai ter assim, assim, assado, vão ter pessoas. Você quer ir? Pergunta uma, duas, três vezes. Né? É a última forma, o último dia que você vai poder ver o corpo dela. Ela está lá, o corpo dela está lá, mas a vida já saiu do corpo dela e ela não se mexe mais, não respira mais, né? Mas a gente pode se despedir. Isso é digno. Se em 3 vezes ela responder não, eu não quero, vocês não levam. Mas dê essa oportunidade para eles, sabe? Deles poderem entender um pouquinho disso. Ô, Sheila, quando Oi, meu Carol. pai faleceu, o meu filho tinha acabado de fazer 6 anos e a minha filha tinha feito 3, né? Eles têm diferença de 3 anos. A Gabi, ela não entendeu muito bem a situação, mas assim, foi muito significativo para ela todo esse processo, porque até hoje ela fala. E meu pai ficou 30 dias internado no hospital, né? E aí, no dia que ele teve a parada cardíaca que ligaram para a gente foi para o hospital e a gente acabou vendo meu pai no próprio leito, né? E aí, com aquela situação toda, e o João e a Gabi juntos ali naquele momento, a minha mãe, com toda a sabedoria dela, né, fez com que os dois subissem. Meu coração tá até disparado de lembrar, assim. Fez com que os dois subissem, né? Porque o vô é uma pessoa muito importante na vida deles. E como que assim, o vô ficou 30 dias, eu não vi meu avô, e como que ele foi embora? Sim. Né? E a minha mãe conversou com o diretor do hospital, e aí eles não queriam deixar as crianças subirem. Minha mãe bateu o pé, vai subir. E eles subiram até a UTI, viram meu pai no leito. E minha mãe começou a explicar que o vovô ficou muito doente, que ele ficou 30 dias ali, que ali foi a casa do vovô por aquele tempo, mas que o vovô tinha sido, né, tinha feito toda a passagem dele aqui na Terra e que Papai do Céu precisava do vovô para ajudar e que o vovô foi para o céu. E aí meu filho falou assim: vovó, como que o vovô vai para o céu? Né? E a minha mãe falou assim: ele vai de foguete. Ele vai de foguete. E ficou. E aí, na hora do velório, né? Meu pai foi cremado e tal. Na hora do velório, que meu pai estava no caixão tal, e ele perguntou para minha mãe. A minha mãe foi lá, falou: olha, esse aqui é o foguete. Esse foguete vai levar o vovô lá para o Papai do Céu, né? E o João ia, falava com meu pai, voltava, fez o desenho do foguete, o meu pai indo para o céu no foguete, e foi bem, que virou a estrelinha, foi bem lúdico, né, naquele momento. Uhum. Na hora de cremar também, a despedida, e o vovô foi para o céu. Sim. Né? E até hoje ele fala do foguete que levou meu pai para o céu. Hoje ele tem 8 anos. Sim. Né? Do meu pai ser estrelinha, né? Na data de aniversário do meu pai, ele queria fazer um cupcake, colocar no balão de gás hélio para ir para o céu, entendeu? Então, assim, essa forma lúdica ficou marcado na vida deles. Exatamente, isso mesmo. As crianças vão, por que elas vão, olham e saem para brincar, olham para ver se realmente não mudou nada, se não abriu o olho, se não respirou,
né? Se não mexeu, eles precisam desse concretizar. E eles precisam imaginar, que é a pergunta que as crianças fazem, como que vai para o céu isso daqui? Né? Eu lembro do meu sobrinho falando, vai abrir uma asa aqui, ele vai para o céu? E eles precisam mesmo disso, né? Só tomar muito cuidado com metáforas, né? Porque eu já vi adultos contando que passou a infância inteira sentada no portão esperando o pai voltar, que o pai viajou. O papai viajou. Então, elas se arrumavam, toda sexta-feira o pai era caminhoneiro, se arrumavam, e as professoras que eu conversava, elas falavam que até os 13 anos de idade, elas se pegavam se arrumando e esperando o pai no portão, né, na sexta-feira. Então, cuidado, dormiu, né? Dormiu um sono eterno. Se fala, já vi crianças com problema de insônia, com medo de dormir e morrer, nunca mais voltar. Então, como dizem as doutoras do LEM, para as crianças é importante falar. Morreu é um verbo, né? Por mais que seja abstrato, mas que tem formas da gente poder explicar, né? E nunca mais vai voltar? Nunca mais, né? Nunca mais. E olha que eu já ofereci esse tipo de palestra até em centro espírita, que fala, não, mas ele viu a mãe, mas cotidianamente leva para a escola, dá banho? Não, né? Então, não assim, não, de jeito nenhum, ok? Então, essas são as fases. Querem perguntar algo? Querem falar algo? Eu vou mudar um pouquinho o contexto. E luto, gente, é natural, não é doença. Não é doença. Né? E quando alguém chorar perto de nós, depois de 4 meses, 5 meses, 2 anos, 3 anos, porque sente a falta de alguém, não vamos falar mais para essa pessoa, mas ainda você está chorando por isso? Isso é um desrespeito. Né? Se a gente puder silenciar e falar, dói mesmo, não tem tempo, né? Okay? É importante, né? A gente vai mudando, a gente vai se fortalecendo diante daquela dor, né? Mas chega um momento que pode ficar triste, sim. Isso não é proibido, né? Já chega a gente que tem que voltar a trabalhar sorrindo, né? Sem segurar, né? Tendo de segurar os sentimentos diante de uma dor dessa. Então, também vamos pensar aí num processo importante, né, de elaboração dos lutos. Então, reconhecer o luto, reconhecer, estou de luto sim, assumir isso, né, se conhece as fases, estou com raiva sim, né, sinta, é o momento de sentir, para não ficar um luto retardatário, que às vezes depois de anos a pessoa vai começar a chorar, a sentir, vai ter sequelas físicas, né, então vamos chorar, vamos soltar. Precisamos reagir a essa separação, né? E reconhecer e reviver as experiências com a pessoa perdida, as boas experiências, como o Laércio falou. Pensa nas coisas boas, o que vocês viveram de bom, o que teve de bom ali, o que você deixou para ela, o que ela deixou para você. Né? Isso acalenta um pouco o nosso coração. Mesmo que, de repente, na hora lá próximo da morte, você gostaria de ter feito tal coisa, ter falado tal coisa e não falou. Gente, eu me reconciliei com meu pai através das constelações anos depois que ele morreu, que eu briguei muito com ele, porque você morreu, você não podia ter morrido, como se ele pudesse ter escolhido. E mesmo se ele tivesse escolhido, isso é uma questão dele, né? É a vida dele. Seja, né? Então, assim, mesmo depois de morto, ainda tem como a gente reconciliar, modificar, ressignificar dentro de nós, né? Então, abrir mão, aí se desligar dessa relação antiga, dessa dor, e reajustar aí uma nova situação. O que hoje é importante para nós? O que me faz ter força para seguir hoje? Às vezes é um filho, às vezes é um sobrinho, às vezes é um trabalho, às vezes é um propósito de vida. E vamos e venhamos, né? As pessoas que morreram não querem que a gente fique sofrendo por elas, né, por muito tempo. E elas também, né? Se elas pudessem, elas pediriam, não fica sofrendo tanto, né? Então, reajustar essa nova situação e reinvestir na energia nova, de outras relações, seja de trabalho. Tem pessoas que às vezes perdem alguém,
né, que era muito importante, vai estudar, arruma outro trabalho, faz novas amizades, vai fazer algo que não fazia. Eu lembro de uma senhorinha que ficou viúva, e ela falou assim, nossa, depois que o meu marido morreu, a minha vida começou. Que eu não gostava de nada. Eu voltei a dançar, voltei a viajar, voltei a ir para o baile, né? E assim, da gente pensar que findou. Olha a diferença, eu fiz essa brincadeira, né? Depois que a gente elabora um pouquinho, dá até uma melhorada na aparência, não é? E a gente tem, às vezes, as pessoas que pedem alguém têm culpa de ser feliz depois de algum relacionamento. Né? A gente poder falar, vivemos tudo que nós tínhamos para viver, mesmo que não viveu. Né? No caso da minha mãe, que ficou viúva muito nova, né? Não, agora que a gente ia começar a vida, agora que a questão financeira estava melhorando, né? Então, vivemos sim, né? E eu posso fazer algo diferente para que eu possa ser mais feliz. E a outra pessoa também, ok? Então, vamos seguir aí um pouquinho mais. Aqui uma questão de constelação, toda vida vive em conjunto com a outra vida. Juntas constituem uma comunidade de vidas. Como vivenciamos essa comunidade de vida? Nós vivenciamos principalmente em nosso corpo. Essa comunidade de vida abrange tanto a vida presente quanto todas as que já passaram, pois estas continuam vivendo em nossas vidas. É um pouquinho do que eu falei na hora na hora da meditação, na hora que estávamos, né? Somos uma comunidade de vida, não estamos sozinhos. Oi, Rosane. Estou falando coisas nossas aqui, do nosso trabalho. Oi! Então, e não tem nada, gente, que a nossa vida que está em nós não viveu. Se a gente parar, meditar, perguntar, né? Se a gente for olhar quantas pessoas perderam outras pessoas no nosso sistema familiar, o que elas fizeram para sobreviver, para ter força para continuar a vida delas? Né? Será que eu sou a primeira filha que ficou sem o pai aos 16 anos do meu sistema familiar? Né? Será que eu sou a primeira mulher que ficou viúva, o primeiro homem que ficou, o primeiro rapaz que ficou sem o pai? Né? E o que eu posso trazer desse sistema familiar que sobreviveu até chegar à minha vida? O que eles fizeram que eu posso repetir, o que eu posso melhorar? Né? A constelação ela veio de um aprendizado também lá da África, e lá eles se fortalecem para lidar com essas dificuldades, com as perdas, né, de tudo, até da vida de quem eles amam, se fortalecendo nos aprendizados dos antepassados, dos mais velhos, né? Eles vão lá, o que vocês fizeram para suportar tamanha dor? Né? E nós aqui, nós não temos esse costume, se nós tivéssemos seria bem interessante, né? Talvez sofreríamos um pouco menos do que sofremos atualmente. Vamos seguindo aqui um pouquinho. E aí eu falo, né? Chegando mais um. E aí eu falo nesse momento que a gente tem muita vontade, né, de que a vida seja perfeita, que os nossos antepassados tenham sido perfeitos, que tudo seja perfeito. E o Bert vem trazendo para a gente que a vida ela é inacabada. Né? O que está na vida é inacabado. Os mortos é que são completos. Eles que têm, né, toda essa perfeição. A ânsia pela perfeição na nossa vida é a ânsia pela morte. Né? Acho que enquanto tem vida, né, tem algo imperfeito. E a gente precisa respeitar isso. O Bert vem trazendo isso. Né? Então, vamos e assim, e nós só existimos por quê? Nós só existimos porque teve algo inacabado no nosso sistema familiar. Se os nossos pais tivessem sido perfeitos e feito tudo com perfeição, não precisaria de nós para continuar essa vida. Porque a vida ela é um processo de evolução. A partir do momento que ela não precisa evoluir mais, ela não precisa existir. Então,
essa gratidão que a gente tem, né? Ah, que bom que vocês foram imperfeitos, assim eu posso existir e serei imperfeita também, para que alguém ainda vá aperfeiçoando isso. A humanidade um dia vai acabar, se todo mundo ficar perfeito. Eu acho que isso vai demorar um pouquinho, não é? Vocês estão muito sérios. Como vocês estão aí falando? Só o Laércio deu um sorrisinho agora. Está fazendo algum sentido tudo isso que eu estou falando? Como está? Flávia está seríssima, Ana Flávia. Fala aí, Ana Flávia. Fala um pouquinho. Não? Não quer falar? Não? Oi, Sheila, depois eu falo um pouquinho. Estou ouvindo. Tá. Acho bem interessante. Tá. Ok. Oi, Neide. Então, vamos lá. Então, eu trouxe algumas frases para a gente poder pensar, né? E a gente, talvez, se todos vivessem 100 anos, todos vivessem tudo certinho, né? Talvez não teria mais a necessidade de estarmos aqui, né? Estamos aqui porque existe algo a se fazer, a evoluir. Então, essa questão um pouco de tomar e soltar a vida, né? A vida vem de muito longe, como eu falei para vocês. Eu gosto muito dessa imagem, né? Que ela nos mostra aí de onde a gente vem. Então, imagina essa vida passando por todos que vieram antes de nós, né? Para chegar em nós. E de onde realmente vem a vida, a nossa alma sabe. Nós não sabemos. E a tendência é voltar para onde essa vida iniciou, né? É voltar à origem, é tornar, né? E rechear mais essa maneira de viver, fortalecer mais. Então, pode ser que a gente não saiba, para nós é um mistério, né? Mas se tudo é um movimento, a vida não poderia ser em nós, né? Para sempre. É um movimento, é uma oportunidade, né? Numa família, às vezes morre alguém, nasce alguém, morre alguém, né? Como diz lá a música do Milton Nascimento, né? É uma estação que tem gente que chega, tem gente que vai, né? Às vezes vem para ficar um pouquinho, às vezes vem... já vi histórias, né, no livro do Bert, que às vezes um bebezinho que morreu cedo teve uma força, ofereceu uma força tremenda para um sistema familiar, que talvez se ele tivesse vivido 90 anos, ele não ofereceria naquele momento, daquela forma, a força que ele transmitiu para aquela família, né? Tem muito mistério entre a vida e a morte, mas eu acredito que ela seja algo muito, muito boa, assim, para todas as pessoas, senão não seria tão democrática assim, né? E aí eu venho aqui fazer um convite para que a gente possa amenizar um pouco as nossas dores. É algo que nós fazemos. Quando eu falei, a Rosane chegou, vou falar de coisas do nosso trabalho, e a Neide também está aí, a Cristina também já participou conosco na parte de saúde emocional para crianças, adultos e adolescentes. Né? E eu gosto muito dessa charge, né, que fala: algum dia todos nós iremos morrer, não é, Snoopy? E o Snoopy fala: verdade, mas todos os outros dias nós iremos viver, né? E aí eu pergunto para vocês, diante de uma mudança, né, que nos remete aí um esforço aí cognitivo, físico, vocês conseguem ver os dois lados da mudança? Como é para vocês? Já pensaram nisso? Pensem num processo de mudança que é difícil para vocês. Vamos pensar aí, tá? Pandemia, né? Pandemia, ficar em casa no isolamento. O que tem de negativo nisso? Vamos lá, me ajudem. A gente fica sem o lazer, aquele lance de sair à noite, de estar junto com as pessoas, de abraçar. Eu sou muito grudento, eu gosto de abraçar, gosto de beijar, entendeu? Isso, para mim, pega muito. Pega pra caramba. Tá, legal. E o que tem de positivo nisso? Ô, Sheila, Posso falar? Tem alguém que levantou a mão ali primeiro. Espera aí um pouquinho, Cristina. Vamos dar. Isso, vamos combinar. Vamos levantar a mão, quem quiser, ou tem a mãozinha aí.
Fala, Hélia. Só um minutinho, Cristina, você é a próxima. Então, o que tem de positivo no que o Laércio falou é que, embora em pandemia, nós temos a mesma oportunidade desse abraço gostoso, desse encontro gostoso por vídeo. Tudo bem, mas é tão gostoso, é uma coisa assim que traz alegria. Da mesma forma, eu não posso estar presente com você, mas eu posso estar pelo vídeo, né? Pelo telefone, é sinal que o outro está bem, que eu estou bem. E isso deixa a Legal. gente muito bem. É uma boa oportunidade para estarmos mais vezes juntos. Sim, uma outra maneira, né? Obrigada, Hélia. Cristina? Ô, Sheila, como o Laércio falou, eu também gosto muito de abraçar, de estar perto, estar conversando. Eu sempre falo, eu não sou uma pessoa que jamais poderia trabalhar sozinha, porque eu gosto de gente. Mas nesse momento da pandemia, eu acho que está sendo uma aprendizagem para todos nós, uma grande aprendizagem. Eu vejo aqui pela minha casa, você ter mais tempo de estar em casa, de estar cuidando, eu que tenho meus pais do lado da minha casa, de você tomar mais café junto, mesmo, né, usa máscara, chega lá e tira, os Sim. filhos, né? Então, para mim, está sendo um momento de muita aprendizagem, de repensar muitas coisas. Ok, legal. Percebe? E aí, cada um, se for pensando na sua situação, por mais que pareça drástica, é lógico, se aconteceu algo drástico agora, eu não vou conseguir ver o lado positivo disso. Né? Por exemplo, quando meu pai morreu quando eu tinha 16 anos, se me fizesse essa pergunta, eu falei, essa pessoa está louca. Né? O que tem de positivo perder um pai? Né? Mas com o passar do tempo, o que eu fui vendo, né, de positivo nisso? A força que eu tive e a minha família teve, as estratégias de lidar com isso. Não imaginava que eu poderia, aos 16 anos, ter uma força, né, para lidar com tamanha dor. Né? As amizades que se fortaleceram, né? A profissão já tinha sido escolhida antes, mas aí o afinco de querer ajudar outras pessoas que sofreram. Então, tem várias coisas que podem ir modificando nessa questão e que pode ser um benefício apesar de tamanha dor, né? Uma oportunidade de ressignificar aquele momento, a maneira, às vezes, de eu cuidar da minha saúde depois que eu perdi alguém por causa de um problema banal, né? Parecia banal. Então, assim, ampliar os cuidados. Okay? A valorizar as pequenas coisas da vida que são tão importantes, né, Sheila? Não é, Daisy? Parece que eram coisas invisíveis e, de repente, a gente fala, uau, o sol está brilhando na janela. Uau, né? A gente para, contempla, se abre, às vezes, mais para falar o que sente para as pessoas, né? Por isso eu comecei hoje provocando vocês, perguntando o que vocês estão sentindo, porque, às vezes, a gente nem valoriza o que a gente sente, né? Não valida, e poder validar, ter uma conversa interna, pode trazer um apoio emocional quando ninguém pode oferecer, né? Isso. Tudo bem, Neidoca? Adivinha do que estou falando? Ok? E quando é uma coisa maravilhosa, será que tem lado negativo também? Por exemplo, encontrei um homem lindo, maravilhoso na minha vida, riquíssimo, que fala, Sheila, venha para a minha vida, você é a mulher da minha vida, esse é o meu sonho, né? Você é a mulher da minha vida. Tô brincando aqui. Olha, né? Você não vai precisar ficar acordando às 5 da manhã para trabalhar e até às 11 da noite, pode trabalhar meio período que o resto a gente cuida, que maravilha. O que pode ter de negativo aí? Vamos lá, me ajuda para eu acordar. Vamos lá, vai sair desse sonho. Vamos lá, Sandra, me ajuda. Marcilene. Cuidar do ego, né? Do ego. Tomar cuidado com o ego. O que mais? Oi, Cristina. Ficar dependente do outro, né, Sheila? Ficar dependente do outro. Não é?
O que mais pode ter de negativo nessa situação? Então, parece que nem tudo que é bom é só bom, e nem tudo que é ruim é só ruim. A gente tem uma tendência de ir entrando como se fosse num túnel do que é negativo e tomar aquilo como se fosse a única verdade. E nem sempre é a única verdade. A gente pode dali, né, ter outros aprendizados, outras coisas que possam ter um significado maior na nossa vida. Né? Tudo bem? Tranquilo até aí? Eu vou para o último slide, depois a gente vai para a constelação da Lidiane. Tá bom? E aí, para não escapar, né, pensando aí nos nossos cuidados, nessa questão, vou contar uma historinha, nessa questão da gente viver até o fim, sabe? Às vezes a gente fica com vontade de desistir, a gente acha que somos vítimas de todos os problemas, né? Fica igual o japonês que dá a descarga lá, estoura a bomba atômica, ele fala, ai meu Deus, fui eu, né? Mas viver até o fim se dar, né, o prazer e o desfrute de viver, de poder honrar a vida até o final. Vocês conhecem a história da pessoa que estava na beira do abismo, apareceu um urso, e aí ele ficou pendurado lá na beira do abismo, e aí, de repente, ele vê lá embaixo leões esperando ele, não é? E ele olha para cima, o urso, olha para baixo os leões, ele sabe que o galinho, as raízes que ele está pendurado ali, ele sabe que ele vai cair, e de repente ele vê morangos do lado. Ele fala, não tem mais jeito. E aquele morango, com aquele cheirinho, o vento batia, o cheiro do morango, ele falou, não vai ter jeito. Ele foi, largou uma mão e comeu o morango e caiu. Por que não ter o último prazer, mesmo que seja na última hora? Não é? Por que não a gente poder ver algo bom, até mesmo quando as coisas parecem que está ruim? E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês podem fazer para se sentir melhor quando a vida parece que está dura demais com a gente? O que vocês podem fazer para vocês se sentirem melhores? Você fazer para você. Não pode ser algo que prejudica, por favor. O que você pode fazer para você se sentir melhor? Quando está naquele dia que aquela tristeza parece que não vai embora, aquela raiva, aquela revolta parece que está consumindo a gente. E a gente para e faz o quê? O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma chuvinha de coisas que a gente pode fazer para se sentir melhor. Não pode prejudicar a gente nem ninguém. Cantar. Cantar! Você gosta de cantar, Daisy? Eu gosto. E aí eu rezo muito. Reza e canta. Isso ajuda você a sentir um pouco melhor. A gente não está falando... menos pior. Ou menos pior, isso mesmo. A gente não está falando de coisas que a gente vai sair da tristeza e ficar numa alegria. Às vezes menos triste, às vezes com menos raiva. Né? O que mais? Gostei. Cantar. Eu gosto de ouvir uma música. Ouvir música te ajuda a sentir melhor. Legal. Quem mais faz algo que pode fazer para se sentir melhor? Cristina? Fui eu que falei cantar, viu, Sheila? Ah, legal. Dançar. Acho que temos duas. Dançar, né? Ouvir uma música. Legal. O que mais, gente? A gente pode falar abobrinha com a amiga. Falar abobrinha com a amiga, que delícia. Jogar a conversa fora, sabe? Só conversar, sem... Sim. Ajuda a sentir melhor? Como? Ajudar uns aos outros aí. O que mais vocês gostam de... Vamos dar ideias, trocar ideias. Tem alguns comentários ali no chat. Caminhar. Tomar ayahuasca. Caminhar, olhar o dia lá fora. Que legal, Joana. O que mais? Eu gosto Oi, de... Cristina. Oi, tudo bem? Boa noite, atrasei.
Eu gosto Prazer. muito de dançar, eu gosto muito de caminhar, eu gosto muito de cuidar das minhas plantas. Eu tenho muitas plantas. Eu não sou uma boa que legal. pintora, assim, profissional, né? Não é boa pintora, mas profissional. Mas eu me distrai muito também fazer pinturas, sabe? Fazer pão, eu também aprendi a fazer pão depois do meu luto, recentemente, Eita, inclusive gente com meu também. filho. Que legal. É, muito Arroz colocou divertido. comer, nadar, tomar sol. Que legal, divertido. Que bom, né, Cristina? Que legal. Quantas coisas a gente pode ir fazendo para cuidar da gente, né? Até, de repente, procurar uma ajuda profissional, né? Mas, enquanto isso, aqui e agora, às vezes eu me percebo, mas para isso a gente precisa perceber como eu estou me sentindo. Que às vezes a gente vai no automático e não percebe. Quando a gente vê, a gente está lá no buraco, né? E quando quando eu estou sentindo raiva, eu vou dar uma patada em alguém, eu não quero mais fazer isso, né? O que eu posso fazer para cuidar de mim? É um pedido, muitas vezes, as nossas ações inadequadas, é um pedido para a gente cuidar de nós, né? Para nós cuidarmos de nós mesmos. E acalentar, validar, sim, estou com raiva, estou com medo, estou cansada, estou angustiada, né? E ninguém falou, mas eu choro, né? Por que não? Posso chorar, faz parte. É permitido, não é proibido. Isso não me prejudica, ao contrário, né? Alivia meu coração aqui. Então, tem muitas coisas que podemos fazer para nos sentirmos melhores quando a gente se percebe que está com um sentimento desagradável. Isso é algo que a gente ensina para as crianças, né, Neide, Rosane, Cristina? As crianças já vão... E esse grupo está muito comportado aqui. Ninguém dá abraço, ninguém beija na boca, né? Ninguém fala palavrão aqui, né? Esse grupo está muito comportado. Depende do sentimento e da intensidade, né? Que bom, ok. Fica a dica, tá bom? Então, vamos lá para encerrarmos, então. Eu já usei essa frase no primeiro workshop da pandemia, e eu gosto muito dessa frase. Eu vi um professor cantando ela, né? Que nós somos seres divinos, imensamente amados pelo nosso sistema familiar, né? Por nós mesmos. Nós podemos, a gente não precisa ter dúvida disso. Por mais que o nosso sistema familiar seja desengonçado, se existe vida em nós, existe amor, né? Isso a gente, se existe vida, porque teve muito amor para que essa vida chegasse até nós. Não importa como ela chegou. O como não é a essência, é a vida que está em nós. Somos seres divinos imensamente amados. E merecemos estar aqui. E enquanto há vida em nós, nós merecemos estar aqui. Ok? Deixo aqui, a vida continua. Estamos aqui. Próximo encontro na segunda-feira. Pretendo falar sobre o sentido da vida, né? Depois falar de propósito de vida, mas esse mês, este dia, né? Esse é o único dia que estou falando sobre luto, sobre a vida nossa que continua após termos perdido alguém ou algo, e vamos falar de sentido de vida, em novembro, tá bom? Para a gente fechar. Gente, eu gravei